que essa tela é empenada assim? Qual que é o intuito disso? Ela precisa compensar. Nesse caso é para uma caixa de feira, por exemplo, né, de cerveja, aquelas caixas de feira. Sei. Então ela precisa compensar um lado da caixa que ele tem essa deformidade, senão ele não consegue imprimir. Então esse estudo também precisa ser feito, porque tem produtos que de um lado ele é reto, ele é plano, e do outro lado ele tem um grau de complexidade para ser impresso. Então, às vezes, você faz uma tela totalmente plana, não consegue atender os dois lados do mesmo produto. Sheila, e lá no final é onde vai estar colado. Sim. Pessoal, não vai estar colado nessa parte de cima, não. Vai estar colado na parte de Sim. baixo, na parte que está meio Sim. cônica ali, né? Sim. Eu não sei se a gente tem foto aqui disso. Ah, tá aqui, ó. Sim. Sheila, aí você vai ter que falar pra gente como que cola esse trem aí. Então, todo o nosso processo de esticagem, Moacir, ele é feito com pinças pneumáticas, né? Independente de pinças pneumáticas, precisa existir a responsabilidade para esticar. Então, essas telas, elas têm um certo grau de complexidade, também é esticada em pinça pneumática, mas muda o conceito. Quando a gente fala em pinça pneumática, a gente quer trabalhar com um processo mais esticado possível, mais tensionado possível. Nesse caso, não. Nós trabalhamos com a pinça somente para colocar o tecido, para sustentar o tecido, né? Então vamos simular aqui, ó. A pinça, eu vou jogar aqui, ó, pra gente aqui, ó. A pinça esticou como se fosse essa superfície aqui. Vamos supor que não tenha quadro aqui, só tá a pinça esticando. Sim. E aí? Aquela tela com aquele acabamento. Vamos fingir que é isso Sim. aqui. Vamos pôr aqui, ó. Sim, exatamente. Depois você tem que fazer um vídeo e mandar pra mim, você faz? Faço, sem problemas. Na verdade aqui você vai ter como se você tivesse o tecido esticado, sem cola, sem contato com nada. Só a pinça Só a pinça puxando o tecido, né? O material que você quer esticar com o lado, ele vai vir por baixo e ele vai vir no contato disso aqui. Ah, e aí eu tenho que dar um jeito de forçar. Esse cara. Então, normalmente a gente coloca um suporte com uma calca hidráulica, sei lá. Na verdade, a gente faz com um acabamento com uma tábua mesmo, para dar essa firmeza. A gente utiliza o compensado das pinças. Eu não sei se todo mundo entende o processo pneumático, mas eles têm uns ganchinhos para você fazer o ajuste de altura. Então, esses ganchinhos de altura a gente faz somente na tábua. Então, essa tábua que vai subindo o quadro até ele chegar na área que ele quer. Ah, entendi. E aí, depois disso, a gente faz a colagem. Então, assim... Só que não dá para ficar esticado. Não dá para ficar... Não, nem dá. E também para o processo do cliente não exige. Porque é poliéster quando é quadro curvo daquele jeito? Normalmente trabalha-se com nylon. Com nylon que é flexível. Porque o nylon acompanha essa flexibilidade. Ah, nem pode ser rígido, senão vai rasgar, né? Senão vai rasgar. Então a ideia é assim, tudo isso tem que estar linkado. Então a escolha do poliéster ou do nylon lá na ponta também vai interferir no resultado de tela que você vai ter. Às vezes você tem um projeto na cabeça de trabalhar com uma impressão super futurista. É possível fazer? Sim. Mas eu escolhi corretamente as ferramentas? Não, então precisa ser dimensionado corretamente. Então a ideia é essa. Tudo que você pensar em serigrafia é possível? Sim, dá para conversar bastante sobre isso, dá para deixar um projeto muito, muito próximo do que você quer já e aí começar a fazer as adaptações necessárias. Mas 95% das impressões feitas com esses acabamentos diferenciados que a gente mostrou agora são feitas com nylon. Para ter essa flexibilidade, acompanhar a impressão, não borrar no final. Então é bem interessante. Legal. Ó, o Daniel é Lucava ou Yucava, não sei. É aqui de Itaquá, pô, da Creative Display, aqui do lado, você vai lá. Sim, você. Ela vai lá sim. Eu tô falando que depois ela. Não, mas ela vai sim aqui do lado. É cliente, amigo aqui da Gênesis há muito tempo. Legal, beleza. Vamos ver outra foto aqui, Sheila. Vamos lá, porque já a gente tem que abrir para pergunta. Ah, essa daqui é aquela quadro bem curvo, né, para o pessoal. E você vê que ali daquele lado ele tem uma, como a gente chama de uma barriga, né? Naquele lado ali ele tem uma barriga. Então aquilo ali também é para compensar uma irregularidade do material que o cliente tem lá. Muito legal. Vamos dar uma olhada em outra aqui. Essa daí, além dela ter a barriga, ela tem a cantoneira. A cantoneira. E o negócio vai... Porque essa daí, na verdade, ela é utilizada em uma máquina, tá, Moacir? Por isso que ela tem a cantoneira. Então, aquela ali especificamente, como é uma peça muito maior, o cliente não tem como segurar a tela, a rodo e a peça dele. Então, a peça dele acaba sendo impressa por uma máquina, então ele precisa daquela cantoneira ali para ter aonde a máquina segurar. O Inácio está perguntando sobre a gravação. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre... a gravação, com certeza, cara, senão não adianta nada. Olha aqui uns quadros muito loucos de vários
tamanhos, medidas diferentes aqui e formatos, né? Não é? Aquele bem curvo, aí ele seria bem parecido com esse aqui, né, Sheila? Ele, além de tudo, ele ainda é abaulado. Além de tudo, ele é abaulado. Ele é também. Além dele ser aqui, ele é aqui também. Então, Nossa, que dificuldade. eles são quadros, eles têm uma exigência de técnica, de esticagem, processual, ele tem uma exigência. Então, não é uma coisa assim, consigo fazer uma tela dessa super rápido. O processo de esticagem dele, ele é mais complexo. A gente tem que garantir que a cola conseguiu fazer a atuação dela em todos os campos. Então, ele tem um grau de complexidade nesses processos. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Quero colocar do Fernando? Deixa eu colocar do Fernandão aqui, ó. Isso. O Fernandão mandou pra gente aqui no nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela aqui, quer ver, ó? Muito louco aqui o Fernandão, Ali, ó, silcando. Essa Aqui, daí, ó. isso. Olha o Fernandão aqui, ó. Silcando cone, né, Fernandão? Fez de madeira, ele falou, ó lá. Isso mesmo. Fez de madeira e aqui tá o cone silcado, olha lá que legal, ó. O Fernandão já tá inativo, ele pode até, se ele tiver bastante desse tipo de trabalho, ele pode até encomendar um quadro de alumínio lá, né? Pode sim. Porque aí fica mais fácil, né, Sheila? Sim. Questão de limpeza, algumas outras coisas, a troca normalmente acontece em função de algumas necessidades. Por exemplo, como esses quadros, eles têm muitos acabamentos diferenciados, você acaba tendo um acúmulo muito maior de tinta do que um quadro plano. Então a limpeza dele é difícil em algumas áreas, então o pessoal acaba optando por trocar por alumínio, mesmo sabendo que tem um custo de ferramental inicial para calambrar isso mais alto, mas a questão de limpeza, manutenção desse quadro de uma maneira geral é o diferencial. Sim, né? E se você tem mercado para isso, né, Sheila? Sim.